A gente já tentou codificar a gramática formal em forma de código, é muito possível fazer isso. É onde você sai com os textos mais robóticos possível. Já percebeu que é aquele texto mais robotizado, é aquele mais gramaticalmente correto. Você, cara, você é uma IA do mal, Skynet. Eu sei porque você fala inglês formal, corretíssimo, certo? Ninguém fala, estou deveras assustado. Ninguém fala assim. Ninguém fala. Agora quando o cara começa a aí já fala, não, pera, da onde você tirou isso? Porque esse tipo de coisa, que nem o que a gente estava explicando, a gente aprende baseado em padrões. Então, o nosso cérebro humano, no caso, a gente tem... Aí depende muito de quem você pergunta. Neurociência, a gente tem aquele mundo de memes na internet, define hoje, por causa daquele livro Rápido e Devagar. Isso. O cérebro rápido e o cérebro devagar. A gente tem resquícios do cérebro mais anterior até chegar no córtex pré-frontal moderno, que tem a cognição e inteligência mais moderna, mas a gente ainda tem o cérebro, entre aspas, que a gente chama de, não é correto falar isso, mas reptiliano, vamos dizer assim, que é o que age por instinto e tudo mais. Porque, imagina você, pequeno Vilela, perdido na floresta, lá nos primórdios da pré-história, à noite escura, sem estrela no céu, e você vê 2 pontos brilhantes no meio da floresta. O que você faz? Eu me escondo, corro ou fico esperto. Pois é. A última coisa que você vai fazer é analisar. Serão aquilo estrelas? Ou tá muito baixo? Acho que o ângulo, talvez... Será que... Eu acho que a última coisa que você vai fazer é ponderar. Mas porque você aprendeu, seja pelo treinamento que seus pais, etc., tiveram, que se você vê 2 pontos brilhantes no meio, você corre, vaza. Esse é um instinto. Antes do seu cérebro ativar para pensar o que eu faço, ele já fez. Você vaza. É assim que a gente sobrevive. Então, é por isso que a gente tem uns resquícios disso. Quem não fez isso durante a história foi eliminado e não passou o genes para frente. Genes para frente, né? Hoje em dia a gente precisa fazer menos disso, mas a gente ainda tem esses resquícios, que é quando a gente olha para uma nuvem no céu e vai atravessar a rua. O cara que não olha para os dois lados tem mais chance de ser atropelado. Não, mas esse caso ele vai ser eliminado mesmo. Mas o resquício que eu falo é, você enxerga coisas onde elas não existem. Tá. Por exemplo, forma nas nuvens. Por que eu enxergo forma nas nuvens? É parte desse processo Pareidolia. Onde eu aprendi por padrão que aquilo tem um formato familiar. Dependendo da cultura, da idade da pessoa, ela vai ter interpretações diferentes. O cérebro ele é treinado para aprender padrões. A vantagem nossa é que o nosso cérebro é muito mais evoluído. Essa é uma coisa que tem que tirar da cabeça. As IAs não estão próximas do cérebro. Cada neurônio que a gente tem é um computador em si. O que a gente chama de neurônio em inteligência artificial é só uma equaçãozinha. É uma equaçãozinha. E não estou falando equação longa, é uma equaçãozinha miserável, de primeiro grau. É nesse nível que eu estou falando. É que a combinação de muitas delas, ativadas por uma função que coloca não linearidade, que eu não vou explicar aqui porque senão fudeu, mas pensa que é o que torna possível você pegar o seu palito de fósforo e entortar ele e conectar as várias entortadas, vamos dizer assim, eu consigo chegar próximo de fazer um desenho. E eu preciso de milhões. Imagina quantos palitinhos você precisa para replicar a Mona Lisa. Muitos, correto? Mas muito. Mas muito. Para ficar próximo de ficar parecido. Sim. Né? Agora, nós como seres humanos, nós conseguimos replicar uma Mona Lisa. Nós temos essa capacidade. Cada neurônio nosso, os 300 bilhões que a gente tem, ele é quase um computador por si só. A gente está não é que está próximo, está longe, não. A gente está numa ordem de grandeza, de distância do que seria um computador replicar uma mente humana. Está longe. Porque, que nem eu falei, para fazer ele cuspir um texto parecido com o ser humano, eu precisei treinar o desgraçado com a internet inteira. Imagina se o seu curso de aprender inglês, eu precisasse te falar, você vai ler esses petabytes de dados da internet, talvez você sabe falar inglês no final. Então você consegue aprender muito mais rápido, porque o nosso cérebro é muito melhor de entender padrões, e um computador não é, ele precisa ir na força bruta. Então a diferença que a gente está falando hoje é, para ensinar uma linguagem inglês, russo, alemão para você, beleza, com um pouco de esforço, em 1 ano você sai bem. Agora, para um chat GPT aprender um russo, eu preciso colocar, não é um Dostoiévski, eu tenho que colocar todos ali, entendeu? Todos, toda a literatura, toda a história, todos os chats, para ele começar a falar um texto que não fala besteira no final. E dado isso, também fica um outro alerta. Não existe conceito de resposta certa ou resposta errada num GPT da vida.
Não tem esse conceito. Primeiro que ele não pensa. Ele é só um modelo de probabilidade. Ele vai cuspir as respostas mais prováveis dado o material, que nem eu falei, dada a qualidade do material de treinamento. Então a resposta, na sua concepção de você como leitor da resposta, você interpreta... Você que interpreta aquilo como certo ou errado, dado o seu conhecimento. O GPT ele só está cuspindo o que foi dado para ele de treinamento.